Pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor D'Amato e hoje nós vamos resolver os exercícios do PET do primeiro ano, volume 1, referente à segunda semana. O assunto de medidas de comprimento, tempo e massa. Vamos lá? Antes da gente começar a resolução, vou pedir a todos para se inscreverem no nosso canal Escola Online e dar um like nessa aula, beleza? Bora lá, vamos quebrar tudo hoje aqui, ó. Atividade 1. Uma pequena formiga anda sobre uma régua, partindo da posição A e se movimentando até B. Em seguida, retorna até a posição C, como indicado na figura abaixo. Então, pessoal, ela vai da posição A para a posição B, em seguida retorna para a posição C. Calcule a distância total percorrida e o deslocamento da formiga. Antes de começar o exercício, nessa régua aqui, não colocou a unidade. D'Amato, é centímetro? É decímetro? Não falou. Então, eu, D'Amato, vou adotar como sendo centímetro, tá ok? Mas não tem a unidade. Vamos lá. Então, ó, primeira coisa, distância percorrida, ΔD. O que é distância percorrida? É o que realmente anda. Como assim? De A para B, eu saí da posição 2 e vim para a posição 9. De 2 até 9, eu andei quanto? 7. Eu estou adotando a unidade de centímetro, 7 centímetros. Beleza? D'Amato, de B até C, saí do 9 e vim para o 5. Do 9 até o 5, eu andei quanto? 4. Então, eu adotei centímetro, 4 centímetros. Ah, beleza. Então, de A para B, do 2 para o 9, eu andei 7. Do B para o C, do 9 para o 5, eu andei 4. Então, no total, eu andei 11 centímetros. Tranquilo todo mundo? Distância percorrida, ela nunca vai ser negativa. Tranquilo? É o que realmente anda. Tranquilo todo mundo? Beleza. O D'Amato, então a distância percorrida é 11 centímetros. Lembrando que esse centímetro eu que coloquei. Eu que adotei a unidade de centímetro porque não foi dada. Deslocamento é o ΔS. O ΔS ele é um pouquinho diferente. O que é o ΔS? É a posição final menos a posição inicial. Então, ela não depende do que você realmente andou. Depende exclusivamente do ponto inicial e do ponto final. Então, ΔS é a posição final menos a posição inicial. Qual que é a posição final? Eu saí do A, fui para o B e parei no C. No final vai ser no C. Inicial, de onde que eu parti? Do A. Então, a posição do C é 5, a posição do A, 2. 5 menos 2, o ΔS vai ser quanto? 3 centímetros. O ΔS, ele poderia ser negativo, desde que a posição final ela fosse um valor menor do que a posição inicial. Tranquilo todo mundo, pessoal? Beleza? Então, primeira coisa, atividade 1, qual é o objetivo dela? Diferenciar a distância percorrida de deslocamento. Distância percorrida é o que realmente anda, sempre vai ser positivo. O deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Não depende da trajetória, só depende do ponto final e do ponto inicial. E ele pode ser negativo. Show de bola. Atividade 2. A distância da Terra ao Sol é cerca de 10.000 vezes maior que o diâmetro da Terra. Ao estudarmos o movimento da Terra em torno do Sol, você acha que podemos tratá-la como uma partícula? Justifique. Sim, podemos tratar a Terra como uma partícula em relação ao Sol. Para um corpo ser considerado como uma partícula, ele deve ser extremamente menor que o objeto de comparação, que é esse caso. Então, se a distância da Terra ao Sol é cerca de 10.000 vezes maior que o diâmetro da Terra, seu diâmetro se torna insignificante em relação à distância entre os dois corpos. Sendo assim, para estudo do movimento de translação, a Terra é considerada uma partícula. Então, a dimensão dela passa a ser insignificante em relação a esse referencial. D'Amato, atividade 3. Um satélite artificial de 15 metros de comprimento está girando em torno da Terra, a uma altura de 500 metros. Sabe-se que o raio da Terra vale cerca de 6.500 quilômetros.
No estudo desse movimento, responda. Então, o satélite ele tem 15 metros de comprimento e está a uma altura de 500 quilômetros. E o raio da Terra é 6.500 quilômetros. A Terra poderá ser considerada uma partícula? Não. Ô D'Amato, mas você falou que a Terra era partícula. Em relação ao Sol, sim. Em relação ao satélite, não. Olha a dimensão dela em relação ao satélite. Ela tem um raio de 6.500 quilômetros, o satélite tem um comprimento de 15 metros. Então, não, porque a dimensão, o tamanho da Terra é muito grande em relação ao satélite. Então, pessoal, um corpo ele pode ser considerado partícula em relação ao outro se a dimensão dele for muito insignificante comparada ao outro corpo. Tranquilo? Então, isso depende de uma relação. Tranquilo? Na letra B, o satélite pode ser considerado uma partícula? Justifique. Sim, porque a dimensão, o tamanho do satélite é muito pequeno em relação à Terra. Tranquilo, pessoal? Então, nós temos que comparar um corpo com o outro para verificar se ele pode ou não ser considerado como partícula. Atividade 4. 2 carros A e B deslocam-se em uma estrada plana e reta, ambos no mesmo sentido. O carro A atinge 60 km por hora e o B, um pouco mais à frente, atinge também 60 km por hora. A distância entre A e B está variando? Justifique. Os dois veículos estão no mesmo sentido e estão com a mesma velocidade. O que vai acontecer? A distância entre eles vai permanecer a mesma. Então, a distância entre A e B está variando? Não, pois os carros estão deslocando com a mesma velocidade. Tranquilo todo mundo? Eles estão no mesmo sentido, com a mesma velocidade, então a distância entre eles não vai variar. Tranquilo todo mundo? Beleza. E a atividade 5. Uma pessoa na janela de um ônibus em movimento solta uma pedra que cai em direção ao solo. Para esta pessoa, qual é a trajetória que a pedra descreve ao cair? Pessoal, para quem está dentro do ônibus e deixa a pedra cair, ela vai cair o quê? Em linha reta. Então, a trajetória dela vai ser retilínea. Para quem está dentro do ônibus, é uma pessoa que está dentro do ônibus e deixa a pedra cair, ela cai em linha reta. D'Amato, e para uma pessoa que está olhando do lado de fora, que é a letra B, para uma pessoa parada sobre o solo, em frente à janela, como seria a trajetória da pedra? Represente com desenho. Ó, a pedra caiu, então ela tem uma velocidade para baixo. Porém, ela está dentro de um ônibus que tem uma velocidade para frente. Então, quem está analisando lá de fora vai perceber uma trajetória curvilínea. D'Amato, olha lá a pedra deslocando uma trajetória curvilínea. Por quê? Ela tem a velocidade de queda para baixo e tem a velocidade do ônibus para frente. A composição das duas deu essa trajetória curvilínea. Tranquilo todo mundo? Pessoal, com isso, nós terminamos as resoluções das questões do primeiro ano da semana 2 do volume 1 do PET, tá ok? Vou pedir a todos para se inscrever no nosso canal Escola Online e dar um like nessa aula, beleza? Pessoal, muito obrigado aí, um grande abraço, fique com Deus, tchau!